Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Mia, sua professora de desenho, e hoje vai ser um vídeo de recomendações. Antes da gente começar, é claro, eu vou te pedir aí pra já deixar o seu like nesse vídeo pra ajudar a chegar a mais pessoas, já se inscreve aqui no canal e não deixa de conferir a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar todos os links das nossas redes sociais e também o link do meu curso em desenhoartístico.net, que se você tá aqui pra aprender também é uma opção aí pra você. E hoje, gente, eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz, mas é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, tipo, muito mesmo, que é recomendação de livros de arte, livros para estudar arte, livros para melhorar no seu desenho, etc, etc e tal. Então hoje, finalmente, eu vim trazer aqui as minhas recomendações. É claro que, gente, eu não conheço todos os livros do mundo, eu não li todos os livros, então se você conhece aí algum livro que você acha muito bom, que você acha que vale a pena aí recomendar pra galera e que não tá incluso aqui nos nossos, já deixa o seu comentário aí embaixo com a sua recomendação também, meus queridos. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui. A minha primeira recomendação, ela é principalmente pra quem tá começando. Quem já tem alguma noção, o livro ele acaba sendo assim meio bobinho, sabe? Mas quem tá começando, eu vou recomendar o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Vocês já devem ter ouvido falar desse livro, ele é bem famoso e ele é um pouquinho livro de coach. Então, em alguns momentos ela vai se perder um pouco falando como ela é uma professora incrível e como que ela faz workshops, e em uma tarde a pessoa que só desenha um boneco de palitinho sai fazendo um autorretrato realista. Gente, essa parte pode só passar, só vai passando assim. O importante é que o método dela, na real, é bastante bom, que o método dela, na verdade, é o básico de forma e proporção, que é você observar o mundo, que é você tirar medidas, que é você simplificar as coisas em formas geométricas simples. Então, todas essas coisas que são extremamente básicas para desenho e que a galera que tá começando costuma não compreender muito bem ainda. Então, nesse sentido, eu recomendo muito esse livro para quem tá começando a desenhar, para vocês começarem aí a adentrar os fundamentos do desenho e começarem, né, a realmente entender e aprender a desenhar de verdade, não só copiar aleatoriamente as coisas. Para quem já passou desse nível iniciante, como eu falei, ele pode ser um pouquinho básico demais. Daí, nesse caso, eu recomendo para vocês esse livro aqui que se chama Arte e Percepção Visual, que ele vai trazer aqui alguns conceitos principalmente relacionados ao fundamento de composição. Vai falar sobre peso das formas, como distribuir formas, como a gente enxerga e percebe formas dentro, né, do espaço do nosso desenho. Então, ele é muito bom, principalmente nessa parte do fundamento de composição. Então aqui a gente não tá mais falando de coisas tão básicas quanto observar as coisas e tirar medidas básicas e transformar em formas geométricas simples. A gente tá falando de balanço, a gente tá falando de posicionamento, a gente tá falando de gestalt. Então são noções aí que são teoricamente básicas de composição, mas elas são trazidas de uma forma bastante completa aqui nesse livro para vocês realmente compreenderem muito bem esse fundamento tão importante. Para a parte mais de volume, luz e sombra, finalização, pintura, eu tenho duas recomendações do James Gurney. Infelizmente, são livros que eu acredito que não tenham versões brasileiras ainda, então teria que ser em inglês, mas são com certeza os melhores que eu conheço dessa parte de pintura e finalização. Esse aqui, o Imaginative Realism, é basicamente O Gurney, ele mostra o processo de criação dele. Então, desde escolha de referência, criação de referência, como estudar luz e sombra, como criar a composição. Então, ele mostra todo esse processo de criação de uma arte dele do início ao fim. Lembrando que o James Gurney, ele tem uma abordagem mais realista do trabalho dele, só que esses conceitos básicos de luz e sombra, composição, eles valem para praticamente, né, qualquer estilo que você desenhe. Então, esse aqui seria uma introdução, e o segundo, infelizmente, eu não vou ter ele fisicamente, mas é o Color and Light, que também é do James Gurney, e esse sim é um livro bem mais técnico a respeito de luz e sombra. Então esse aqui seria o processo dele, né, e ele vai falar desses
esses conceitos, porque eles fazem parte do processo, e daí, para ter um livro mais técnico sobre isso, eu recomendo o Color and Light, também, do James Gurney. Minha próxima recomendação não é um livro específico, é um tipo de livro que, infelizmente, não é mais publicado com tanta frequência como costumava ser publicado nos anos 70, 80 e 90, então eu recomendo você procurar esse tipo de coisa, principalmente em sebos, que são esses cursos de desenho e pintura que saíram muito em bancas de revista. Eu não vou recomendar para vocês um especificamente. Esse que eu tenho aqui na minha mão, ele é da Editora Globo. Só uma motosserra? Não sei o que é isso, não. Vou abrir a janela e descobrir se o apocalipse tá chegando. Esse aqui, especificamente, ele tem um título bastante genérico, Curso de Desenho e Pintura. O título original dele, né, que ele é uma tradução, é Draw Painted, que também é um título extremamente genérico, e ele não faz referência a um autor específico. Mas essa edição é de 1985. Eu tô com um dos volumes aqui na mão, só que tem, né, vários. Geralmente essas publicações têm vários livrozinhos, né, um sobre cada assunto e tudo mais. Mas dá uma procuradinha nisso aqui, principalmente em sebo, que é um tipo de publicação que, por ela ser seriada, ela não vou falar que ela funciona como um curso, ela é literalmente um curso. E assim, hoje em dia a gente não vê mais, a gente vê mais curso online, lembrando inclusive que nós temos nosso curso lá em desenhoartístico.net, né, gente? Que, obviamente, além de vocês aprenderem conceitos básicos, seriados, organizados aí dos conceitos mais simples para os conceitos mais complexos, para melhorar aí a sua curva de aprendizado, você, além de tudo, vai ter uma coisa que você não vai ter com esses livrinhos, que é o contato comigo, gente. Então, eu tô sempre ajudando os meus alunos, corrigindo suas atividades, então deem uma olhadinha lá, gente, porque esses livros são ótimos, mas vocês podem ter muito mais lá em desenhoartístico.net. Na descrição tá o link do curso e também o link do nosso cupom de desconto desse mês. Esses aqui eram os livros básicos que eu queria passar pra vocês, assim, sobre os fundamentos básicos, forma, proporção, luz e sombra e tudo mais. A partir de agora, eu vou entrar em alguns assuntos específicos. Naturalmente que eu tenho livros de assuntos específicos que são os assuntos que me interessam, então, por exemplo, eu não vou ter livros para recomendar para vocês a respeito, por exemplo, do mercado de desenho para game, sabe? Que é uma coisa que eu não costumo tá acompanhando. Então, novamente, caso você tenha contato aí com algum livro ou sobre algum assunto relacionado à arte que não seja isso que a gente vai entrar aqui, sinta-se à vontade para deixar aí também sugestões nos comentários. Primeiramente, sobre quadrinhos, eu acho que não tem como não passar pra vocês o trabalho do Scott McCloud. Esse que eu tenho aqui é o Desenhando Quadrinhos, mas tem o Desvendando Quadrinhos, Lendo Quadrinhos. Ele tem toda uma série de livros sobre quadrinhos pra você entender. Então ele passa realmente os conceitos mais básicos pra você entender as bases realmente da mídia de quadrinhos. E eu acho que qualquer pessoa que tenha o interesse de entender quadrinho, produzir quadrinho, escrever pra quadrinho, eu acho que o trabalho do Scott McCloud é realmente bastante essencial. Então dá uma olhadinha, como eu falei, são vários livros que ele publicou aí e todos eles são muito bons. Então qualquer um que parecer mais interessante pra você, por gentileza, gente, adquira, porque é bastante importante o trabalho desse cara aqui dentro, né, da produção a respeito de quadrinhos. A minha próxima recomendação é novamente de uma edição gringa. Eu não sei se tem uma edição brasileira desse livro aqui, eu já tive contato diretamente com a edição gringa, que é o Painting Portraits, que é principalmente para quem tem interesse aí em pintura a óleo, de modo geral, e também a pintura ou desenho, enfim, se vocês querem desenhar retratos de pessoas. A autora, ela passa basicamente o método dela de pintura, de retratos a óleo, só que ela passa muita informação sobre pintura a óleo em geral e ela passa muita informação sobre desenho de retrato em geral. Então ela vai falar de muitos fundamentos da pintura e ela vai passar aí, por exemplo, proporções de rosto e tudo mais. Então, assim, qualquer um dos assuntos que você se interessar, esse livro ele pode ser bastante positivo aí pra vocês. Tem bastante exercícios aqui dentro também, se vocês quiserem, né, praticar a partir aí das técnicas dela. Então, é um livro bastante completo sobre os dois assuntos.
A próxima recomendação é novamente um livro que eu não vou ter ele em mídia física, só no meu Kindle, que é o How to Draw, que é um livro especificamente sobre desenho de perspectiva. Você que tem dificuldade de desenhar cenário, você que tem dificuldade de desenhar objetos, de passar tridimensionalidade nos seus desenhos, esse é o livro para vocês pegarem para estudar. Eu recomendo vocês aquele básico do básico da perspectiva, que é entender o que é linha do horizonte, ponto de fuga, 1, 2, 3 pontos de fuga. Essas coisas eu recomendo você já ter alguma noção antes de pegar esse livro, porque ele já começa logo de início tentando resolver alguns probleminhas e passando alguns conceitos um pouquinho mais avançados. Então, dá uma olhadinha, esse conteúdo você encontra fácil na internet. Inclusive, isso vai ser o assunto das lives que a gente vai organizar em março aqui, gente. Então, se vocês têm interesse em aprender aí um pouco de perspectiva, já segue a gente lá no Twitch, que o linkzinho tá pra vocês facinho também aí na descrição, junto com as redes sociais, tá bom, gente? Então, vocês pegando esse básico aí, vocês já podem entrar pro livro How to Draw, que ele realmente entra em detalhes realmente avançados a respeito de perspectiva. É pra você pegar isso aí e a hora que você sair, você não vai ter nenhuma dúvida a respeito de desenho de cenário, tridimensionalidade e tudo mais. A minha próxima recomendação é sobre história da arte, que não é necessariamente sobre desenho e pintura, mas é algo que eu sei que tem gente que se interessa. E eu vou recomendar para vocês o livro mais básico, mais clássico sobre história da arte, que é A História da Arte. Esses títulos super, uau, criativos. Do Gombrich. Então, sempre que você for pegar em um curso básico de História da Arte, quando eu fiz faculdade de artes, esse aqui foi o livro base. Eu sei que ele é criticado por ser extremamente europeu, extremamente branco, extremamente masculino. Só que assim, gente, eu acho que pra gente ir além do estudo clássico da história da arte, que de fato, né, essas críticas são extremamente válidas, eu acho que é importante a gente ter pelo menos uma noção boa, né? E esse livro, ele traz justamente isso. São capítulos curtos que ele faz um resumo aí e aponta os principais pontos de todos os períodos da história da arte na humanidade, desde a pré-história até o começo do século XX. Então, pra vocês pegarem aí essa história da arte clássica, eu acho que esse livro aqui é realmente o mais clássico e acaba sendo o mais importante. E para quem se interessa aí por história da arte, mais especificamente sobre história aí dos quadrinhos, a Script lançou, acredito que no ano passado, essa chaprosca aqui, que eu não posso deixar de recomendar para vocês, que é sobre a história das histórias em quadrinho nos Estados Unidos. Então, você aí que curte o quadrinho e ouve falar da Era Dourada, Era Prateada, dos super-heróis e todas essas coisas, e você quer saber, tipo, você quer saber e ter o guia definitivo para entender todas essas coisas aí, dá uma olhadinha aqui nesse lançamento da Script, porque ele claramente é bem completo. E por último, eu quero recomendar um livro pra vocês que não é sobre desenho, não é sobre pintura, não é sobre arte, mas é sobre uma coisa que as pessoas me perguntam muito, que é organização. Então eu recebo muito comentário de gente, eu quero estudar desenho, eu não consigo encontrar tempo, como é que você se organiza para estudar desenho e tudo mais. E assim, gente, todo o meu método de organização é baseado em um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Novamente, vai ter muita coisa de coach nesse livro, ele vai passar algum tempo tentando te vender o livro que você já comprou, mas de tudo que eu já li, assim, eu sou a louca da organização, eu leio bastante coisa sobre isso, mas de todas as coisas que eu li a respeito do assunto, ele com certeza é o que tem um método bem estruturado e que realmente serviu pra eu me organizar e fazer as coisas realmente funcionarem. Então, pra esse pontinho aí, fica a recomendação aí do David Allen pra vocês. Como eu falei, livros eles são muito bons, eles são uma mídia que pode ajudar muito no processo, só que assim, eles não são milagrosos. Eles são exatamente como materiais de desenho. Não adianta você ter o melhor material de desenho se você não ir atrás, não aprender como utilizar. Então vocês têm que ir atrás, estudar e tudo mais. E os livros também não são a única forma de você aprender desenho. Tanto que, se vocês devem ter percebido que eu não fiz nenhuma recomendação de livro de anatomia aqui no vídeo. Todos os livros sobre desenho de anatomia que eu já tive contato, ou eles eram extremamente levianos e eles colocavam um monte de desenho aleatório e achava que você ia magicamente por osmose aprender com coisas complexas de anatomia, com simplesmente alguns desenhos que eles colocam lá, ou então são livros extremamente técnicos e muito difíceis de entender.
Por isso, eu não recomendo, porque eu não conheço um livro de anatomia que eu acho que tem uma didática realmente boa para vocês aprenderem. Quando o pessoal me pergunta sobre anatomia, geralmente eu recomendo cursos online, como por exemplo a série de vídeos que o Proco fez a respeito de anatomia. Então, é basicamente por isso que hoje eu não vou trazer nenhuma recomendação sobre livro de anatomia, belezinha, gente? Procure videoaulas, procure conteúdo multimídia, que é muito mais fácil, ou então, né, adquira um curso. O meu caso, nosso curso, ele não faz lá, né, especificamente sobre anatomia, mas como eu falei, tem o Proco, que ele tem um conteúdo muito bom e gratuito na internet sobre isso, então tem muita coisa pra vocês estudarem aí, e até hoje, assim, se um dia eu achar um livro de anatomia, nossa, isso tem uma didática massa, com certeza eu recomendaria pra vocês, mas até o momento, infelizmente não. E galera, basicamente o que eu tinha pra passar pra vocês é isso por hoje. Novamente, se você tem alguma sugestão de algum livro que você conhece e não tá incluído aqui nesse vídeo, não deixa de deixar aí nos comentários pra galera também. Se você também quiser saber, dá uma olhadinha nos comentários que o pessoal já deve ter deixado as recomendações deles. Novamente, não deixem de conferir a descrição, vai ter lá os links de todas as redes sociais pra vocês nos seguirem em todos os lugares. E sobre outros assuntos, novamente, não deixe de conferir o nosso curso lá em desenhartístico.net, fundamentos aí de forma, proporção, de tridimensionalidade, perspectiva, luz e sombra, cores, pintura, tudo isso a gente aborda lá. Então, novamente, não deixe de conferir. Aí na descrição tá pra vocês o link do curso e do nosso cupom de desconto desse mês pra vocês aí aproveitarem, belezinha, gente? Por hora, eu deixo vocês com um grande beijo, meus amores, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, gente, e até!